Nós vamos respirar e nós vamos sentindo toda essa luz. Vamos nos unindo aos guardiões com muitas espirais a envolver o nosso lar, fazendo a toda a retirada de formas, pensamentos que possam estar nos envolvendo. Nós vamos buscar a sintonia com Ruiz. Nós vamos buscando a sintonia com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando essa corrente de amor, de fé, de esperança e de muito equilíbrio. Que possamos expandir a nossa consciência, que possamos expandir os nossos sentimentos para continuarmos na nossa transformação. E que tenhamos uma tarde de muito aprendizado e fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Os centros espíritas do século XXI serão escolas do espíritos, acharam? No final da página 225, para quem tem o livro mais novo. Achou? Você achou? Espíritas. Você Sim. achou, Valéria? Não, mas vão vendo aí com muita calma. E aí, alguém mais? Boa tarde. Oiê, boa tarde. Eu marquei esse parágrafo todo. Então Eu vamos lá. marquei um pedaço, assim, que achei interessante também. Fala Então, aí, vamos vai. Os Vai, centros Solange. espíritas do século XXI serão escolas do espírito nos quais, além de princípios basilares da doutrina, estaremos estudando sobre a arte de conviver com amor. Além de estudos sistematizados do espiritismo, estaremos fazendo estudos sistematizados de si, buscando um contato mais harmônico conosco próprios. Então, nossas tarefas de caridade e instrução terão encanto e fulgor. Nossos ambientes serão praças de alegria e convívio fraternal. Achou, Valéria? Eu achei. E aí? Tá. Eu marquei até aí esse parágrafo. Então, eu acho que fica mais gostoso dessa forma como é feita, que agora eu acho que é assim, não fica tão maçante como acho que em outras, nas casas de pedra. Acho que a casa de pedra existe muita rigidez. Eu acho que mesmo que a gente tenha aqui as regras a serem cumpridas, como é necessário em todos os locais, eu não sinto o peso. Eu acho que a gente consegue estudar, a gente consegue trabalhar, existem as regras, mas eu sinto mais um acolhimento, uma leveza, eu sinto. Então, mas assim, ó, vamos parar pra gente assim, a gente estudou um pouco A dona sobre toda Leda. a doutrina. Mas o que nós fizemos? Nós trouxemos o estudo de si próprio, a gente foi buscar a se conhecer, a tirar as nossas máscaras, a gente começou, né, que nem cada livro que eles pedem para que a gente estude, vai tirando um pedacinho dessa máscara. A gente não tirou tudo de uma vez, a gente ainda está tirando um pedacinho. Sim. Então, assim, o que eles estão tentando fazer conosco? Isso aqui. Que seja um encontro com harmonia, com equilíbrio, mas a gente se despindo de nós mesmos. Sim. Sim. Trabalhando o nosso interior, o nosso céu. Conseguindo abraçar as nossas dificuldades. Temos dificuldades? Temos, mas também temos virtudes. Então vamos trabalhar com as virtudes e vamos também trabalhar com as dificuldades, mas vamos andar ao invés da gente ficar somente na teoria. Porque muitas vezes a gente passa muito tempo na teoria. E é uma teoria. Né? A gente não consegue tocar o nosso coração. Na verdade, né, Valéria, ficar só na teoria, cada um tem um entendimento. Também, com certeza. Porque cada um passou pela dor de uma forma, né? Isso.
E a forma que ele passou não está errada. Não diz que Cada está um. errado. Foi a experiência dele. Né? A minha experiência é diferente da experiência da Solange, da Leda, da Vera. E assim, quem está certo, quem está errado? Está todo mundo certo, está todo mundo certo. Não tem nada errado, está todo mundo certo. Porque cada um foi vivenciando aquilo que conseguia. E é diferente, né? Quando a gente vem na teoria, parece que a teoria tem uma receita de bolo, né? Eu vejo assim, tem uma receita de bolo, tem que dar X. E não dá, né? Não. Na vida não dá. E aí, que mais? Eu marquei mais para frente. Todo mundo pulou Calisto? Aí ele vai descrever Calisto, como é o Calisto, como é a Ana. Sim. Mas você sabe que eu acho que aqui a gente nota as dificuldades, né? Que nem Calisto tem uma personalidade acentuadamente arrogante, com ares de sabedoria e experiência de vida, e tem agido com altivez e dissimulada intenção de conduzir todos os caminhos. Acredita-se sempre portador da visão mais ampliada sobre as lutas e necessidades alheias, o que o torna constantemente controlador. Aquilo que eu falei, ele tem dentro da teoria, ele tem a visão que tem que ser assim. Ele acaba sendo controlador, né? Aí assim, ó, Calisto é assim, controlador. Ana é insegura, É insegura. né? E espalha má vibração através da língua. Uhum. Por quê? Porque precisa falar, porque senão infarta. A gente tem algo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me vi nessa situação que você falou agora. Mas é verdade. Ana é insegura e espalha má vibração através da língua, criando climas deletérios e fazendo conchavos indesejáveis para o trabalho na condição de presidenta. É aquilo, ela não consegue, então ela vai dando um jeitinho. E esse jeitinho é através do quê? Quem nunca? Quem nunca é controlador? Quem nunca é jeitinho através da língua? Quem nunca? Vamos lá, né? Não sei do que você está falando. Não te pertence nesta encarnação, certo? Não me pertence. Isso. Então, aí, assim, nisso é que a gente vai notando o porquê que o grupo X é ameaçado. Essas são as ervas daninhas. E todos nós temos essas ervas daninhas. Mas como também temos coisas positivas. Pois é. Mas não tem ninguém perfeito, né? A gente está trabalhando as nossas dificuldades, os nossos defeitos. E o importante é a gente ter consciência, já começar sabendo dos erros que a gente tem. Eu já encontro muito, inclusive. Já dá um passinho, né? Já reconhecer para a gente começar a tentar refazer diferente, né? Aí, que mais? Vamos lá. O que vocês pegaram daqui? Já fizemos um resumo. Sim. Ali embaixo, depois, começa o parágrafo Calisto com sua têmpera é um idealista incansável. Ali embaixo está assim, dizendo que eu achei que é isso daqui. Muito espiritismo na cabeça e coração vazio de paz. Um farol intelectual que clareia os caminhos para muitas pessoas e não ilumina os depósitos sombrios da vida interior de si mesmo. Instrução que não gera amor. Quer dizer, ele tinha aquela teoria, ele controlava, mas ele não conseguia ter essa instrução que gerava amor, né? Era o final desse parágrafo do Calixto com sua têmpera, ali embaixo.
Ah, Tá. tá. Eu marquei antes, um pouquinho antes, por isso que eu estou Ah, perdida. Eu marquei nesse mesmo parágrafo grande, o de cima. São portadores das chaves da libertação sem saberem como usá-las, para abrir as celas que encarceram os desejos e aspirações de ascensão. Aí é que vem, isso. eu marquei esse daí também. E por que que eles são portadores? Porque eles têm um pseudo-conhecimento, É, né? Mas que não coloca, não em prática. exemplifica no seu dia a dia. Então, aí onde que a gente fala assim, tá muito aqui, ó, na cabeça, tá Na tudo na cabeça. cabeça, mas nada no coração. Zerado o coração, não sente, né? Não tem esse sentimento dentro de si, não vibra. O que o outro faz não vibra. Então, é só conhecimento. É assim que eu vejo. E aí, vamos lá, o que mais? Aqui não mais. Tá bom. Eu não. Aqui esse capítulo mais nada? Tenho, Ah, mais então dá. para frente. Não sei se alguém tem antes de mim. Eu tenho numa parágrafo que começa com cada noite de sono físico, é na página 229. Como é que é? Não sei se vocês acharam. É um parágrafo grande que começam as respostas precisas e cristãs do professor Cícero Pereira, era um Leu atestado de antes. verdade. Ah, calma. Leu antes, vê se a gente Leu acha. antes para a gente tentar se achar. Então, as respostas precisas e cristãs do professor Cícero Pereira eram um atestado da verdade. Tá lá quase na última página, É, Virgínia. não sei se. É quase na última página mesmo. Na A Peraí, última reunião peraí, página. nos fez peraí. abandonar. A reunião nos fez Ah, já vi, abandonar. já vi, já achei. Sim, eu marquei também esse parágrafo todo também. Então, lê, Virgínia, pode ler. As respostas precisas e cristãs do professor Cícero Pereira eram um atestado da verdade. Os espíritos que chegavam ao Hospital Esperança não traziam como principal problema a obsessão ou os reflexos das reencarnações. Mesmo cientes da influência dessas forças na jornada evolutiva do espírito, a mais árdua batalha dos que aqui chegam é, sem dúvida, o fato de desconhecerem a si mesmos e terem que se olhar sem o amortecedor do cérebro físico. Enquanto na carne, somos protegidos de nós mesmos. Cada noite de sono físico é uma viagem ao mundo íntimo de nós próprios. O sono não tem por função somente refazimento celular. Sobretudo, é uma ocasião para não esquecermos totalmente quem somos. Os primeiros minutos de cada dia, logo ao despertar, deveriam ser os momentos mais utilizados para o autoconhecimento. Então, não era o problema que chegava, do que chegava no Hospital Esperança não era influências, obsessão, não, era realmente o desconhecimento de si mesmo. Que é uma coisa que nós temos encarnados e quando desdobramos, né? Essa é a Sim, nossa busca. Se a gente não Eu acho- busca esse eu, né? Quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? O porquê desse sentimento? Eu não consigo. Eu não vou conseguir ver o além. Eu Será sempre que estou quando preso. Desculpa, será que quando a gente desdobra, a gente consegue? Porque a Ana não conseguia se abrir, né? Desdobrada lá em cima, ela não conseguia nem desdobrada falar dos sentimentos dela. Será que a gente Dessa consegue? vida, dessa vida. Mas ela nessa fala vida. de tudo que estava ao redor dela das outras, que tinham mexido com ela nas outras. Então ela consegue. Você só tem que ver qual é o peso que você dá. E geralmente a gente dá mais peso para aquilo que a gente já passou do que a que a gente está vivendo agora. É? Quando a É, gente está desdobrada? você vai ver no próximo capítulo. Hum, O próximo eu não me lembro de ter lido isso, eu me lembro muita coisa da postura do médium, né? Mas eu não estou recordando dessa passagem.
A gente tem um peso muito grande, a gente carrega muito passado, as marcas são do passado. O hoje, a gente não vê, ela não via o problema de hoje. Por quê? Porque o problema de hoje era uma consequência do passado. Ela tinha dificuldade daquele passado, ela tinha um problema de autoestima, ela tinha essa dificuldade. Então, ela carregava isso dentro dela. Não era uma novidade, não era algo novo. Só era um complemento. Por isso que quando você ficou falando sobre o Antonino, ia aparecer Antonino, Zezinho, Luizinho, qualquer que fosse. O problema não estava na pessoa. Na pessoa. O problema estava no sentimento que ela queria ter, mas ela que precisava buscar esse sentimento de auto-amor, de autoacolhimento, de alegria, de aceitação. Então tá lá no passado, não tá no presente. Entendi. E aí quando a gente vai para o plano espiritual, dependendo onde nós vamos, se estamos bem, se fazemos as nossas orações, se conseguimos um bom desdobramento, estamos num lugar bom, no hospital, sendo atendidos, tal. Agora, se temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas raivas, a gente não vai para esse lugar. A gente vai passear com os afins. E aí piora mais um pouquinho. Tudo depende da escolha. O que eu escolho? Tem uma frase aqui que é para pensar. Eu fiquei pensando. Os primeiros minutos de cada dia, logo ao despertar, deveriam ser os momentos mais utilizados para o autoconhecimento. Olha só, esses últimos que a gente está acordando, né? Já está acordando. Tem gente, Vera, que faz um exercício que é assim, que é pede para lembrar tudo aquilo que aprendeu no plano espiritual. Todas as aulas, lembrar, mas principalmente ter o sentimento. Então, por isso que é extremamente importante. Tá, agora entendi, esse autoconhecimento. Sim. Sabe, tem gente que faz isso, que assim, que eu lembre, que eu tenho esse sentimento dentro de mim, que eu, sabe, que aquilo que eu aprendi, que eu me fortaleça. É bem interessante. E tem gente que vai lembrando. Eu falo assim, tem épocas que eu lembro mais, tem épocas que eu não lembro nada, mas tem, às vezes, assim, eu tenho umas coisas. Eu sento para tomar café, eu começo a falar. Aí o Sérgio, pronto, começou. Ele fala bem assim, começou. Aí eu falei assim, não, porque hoje aconteceu isso, sim, a gente trabalhou assim, sabe? Aí ele, entendi. Tem épocas que é mais profundo, né? E tem épocas que não. Mas é treinamento. Você lembra, né? Isso que é importante. Mas se a gente começar a fazer esse exercício, a gente vai ter esse sentimento. É exercício mesmo. Pedir para lembrar, a gente vai começar a sentir. E aí depois vai vindo algumas coisas, sabe? É interessante, muito interessante. O que eu já me vi trabalhando na antiga casa de pedra, eu falo assim, gente, eu estou longe tanto tempo, mas vira e mexe. Você está lá trabalhando? Eu tô com a equipe. Eu tô com a equipe. É muito interessante. E geralmente é quando uma das meninas que eram mais próximas estão passando por algum problema. Que interessante. É interessante. Bem interessante. É o elo, a gente não perde. É o elo. O mentor, o nosso tutor vai nos olhar sempre, dentro da casa ou fora. Nós fazemos parte. Entendeu? A gente faz parte, então tá tudo certo. Não tem nada de errado. Foi um elo muito forte. Bacana. Foi um elo de amor, né? Foi um elo de amor e os elos de amor não se desfazem, eles não se se desfazem. Uhum.
Eu continuei marcando abaixo desse parágrafo que a Vera leu, mais Então, para vamos lá. baixo. Que ela colocou do autoconhecimento. É quando ainda estamos em frequência mental e cerebral, que nos permite romper espaços quânticos e examinar os caminhos da alma. As chamadas tendências inatas e os processos de ação espiritual obsessiva sob essa ótica são excelentes oportunidades de autoconhecimento. O que seria aqui, Valéria? As chamadas tendências inatas e os processos de ação espiritual obsessiva, sob essa ótica, são excelentes oportunidades de autoconhecimento. Então, você vai começar a se abrir, você vai saber aquilo que você fez e você vai ter esse conhecimento. Ó, eu não falo para você, quando que eu soube? Eu soube que eu tinha sido um cruzado, né, que eu tinha liderado nas cruzadas quando eu fazia curso de médiuns. No meu primeiro curso de médiuns eu me vi dentro. Depois eu trabalhava na desobsessão, então eu continuei me vendo naquela loucura toda. Então é o quê? Eu vou utilizar isso, eu já sei que eu errei. Eu tenho uma marca profunda. A mediunidade foi emprestada para mim para quê? Para que eu reveja tudo isso. Então, entendi. Tá saindo, né, aquela sombra. Ó, ou assume a sua sombra e anda, ou então você está decidindo, entendeu? Então, assim, muitas vezes você vai se descobrindo, você vai descobrindo coisas, sentimentos, né? Às vezes eu consegui ver, né? Mas tem gente que não consegue e vai nos sentimentos. Mas é abrir, vai começando a abrir. Mas isso só se abre, gente, quando a gente está maduro, tá? Quando a gente está pronto. Porque se a gente não estiver pronto, não é permitido, porque senão não vai ajudar, vai piorar. Sim, é verdade. É verdade. Se a pessoa não souber o que ela vai fazer com o conhecimento que ela tem lá do passado, ela pode sofrer nessa aqui por coisas de outras vidas que ela cometeu. Faz todo sentido mesmo, né? Entendeu? Então, assim, Deus só abre a nossa mente maior, né? Que eu falo, a nossa mente maior, quando a gente já está pronto para amadurecer e dar o próximo passo. Né? Então, não fiquem preocupados. Ah, não lembro, tá tudo certo. Pelo pingo de luz, você está se limpando de tudo isso que ocorreu. Sim. Você está se transformando. Pelo pingo de luz. Aquilo foi passado. Então, pelo pingo de luz, pela casa, na matéria, né? Quando eu estava no presencial, com câncer. Tudo isso. Essa é a limpeza. Você entendeu? Não há depuração sem dor. Não tem como. Foi causado, de ação e reação, vem, né? E aí é isso mesmo. É o trabalho. No próximo capítulo a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre todo esse fator desse trabalho, de tudo isso. Mas é assim, Vera. E é por isso que eu falo, eu agradeço muito. Olha como Deus é bom. Se eu tivesse no presencial, eu estaria fora do trabalho. Totalmente fora. É verdade. Totalmente fora. Eu não daria uma palestra. Não. É verdade. Eu não daria um passe, eu não estaria num grupo de estudos. Eu seria... Eles iam falar, vai para tratamento. Você é uma assistida. Se coloque como uma assistida, você é uma assistida. Isso. E aí, assim, Deus é uma misericórdia só, o que ele faz? Eu tenho um tantinho de energia. Eu vou dividir essa energia, porque quando a gente divide, a gente aumenta. A gente potencializa. É verdade. A gente se fortalece. A gente não fica pra gente. Né? Então eu falo, Deus é uma misericórdia só. É muita gratidão. De poder estar aqui, de poder estudar,
de poder trabalhar com toda a dificuldade de energia, né? Porque tem dia que você dá comando e o comando não vem, né? Você fica assim, o tic-teco não vai. O tic-teco não vai, mas tá tudo certo. E aí, assim, essa troca. E aí, Vera, onde que eu falo? Tá, quanticamente, você tá bem? Não. Eu tenho uma energia mais baixa. Mas eles conseguem eles conseguem limpar. A gente sabe que rodando energia é muito mais rápido. E principalmente, a gente vai falar de sentimento. Eu não estou dando um passe magnético. Eu não estou fazendo doação de energia. Então, eu não estou despendendo. A minha energia não é uma energia suja, tá? Agora, a conversa faz o quê? O estudo faz o quê? Acalanta, acalma o coração. A gente tem a troca do carinho e a gente fortalece o quê? A fé. E é por isso que ele fala que na hora que a gente conseguir compreender isso, a gente consegue andar. A gente transforma as casas, todas as casas. Porque o que o mundo hoje precisa? Se a gente for falar, é uma utopia, mas é verdade. O mundo precisa de quê? De acolhimento. Todas as pessoas estão precisando de acolhimento. Todo mundo está precisando de um sorriso, de um abraço, de um olhar. Quando você está nesse teu trabalho de sexta-feira, não há um desgaste? Não há um desgaste. Porque, assim, é muito interessante. Eu trabalho de sexta, mas eles colocam toda uma roupagem de proteção e eu não tenho incorporação nenhuma, né? Muitas vezes eu ainda sou tratada, né? Que nem na semana passada eu fui tratada, eles pediram um tratamento porque realmente eu estava bem debilitadinha, mas eu não tenho desgaste nenhum. Eu falo que eu tô, assim, antigamente eu falava que era café com leite, Vera. Agora eu não sou nem mais café com leite, eu acho que eu sou só o leitinho mesmo, porque... Entendeu? Mas ali me faz bem, a gente tá ali, vai fazendo uma troca. Às vezes vem, assim, vem uma intuição, vem todo o trabalho, sim, mas eu não tenho mais nenhum tipo de incorporação. Raramente, se tiver que vir, é um mentor, mas raramente eles não vêm. Eles utilizam os outros médios, entendeu? Tem outros médios, então utilizar. Sim. Eles respeitam o seu estado. Sim. Extremamente, e aquilo, assim, eles trabalham no nível psicológico, realmente, né? Porque o afastamento é aquela coisa, seria o drástico, né? A dor, eu tenho que abandonar. E dessa vez foi muito interessante. Eles falaram, não, nós vamos conseguir, porque o trabalho de sexta-feira é um trabalho diferente, então a gente consegue apoio. E fora os outros médiuns que dão uma cobertura enorme. Né? São médiuns antigos, são médiuns capazes, então, assim, não faço falta. Sou uma a mais, né? Ali é a somatória, eu sou uma a mais, então eu somo. Eu não tô ali para subtrair, então dá super certo, Vera, graças a Deus. E eu agradeço muito. Porque, assim, dá um vácuo. Eu sempre que me afastei, eu sempre senti o vácuo de ter que sair e ter que... Eu falo que a gente abraça a doença, né? E é isso que eu falo, eu não me vejo doente. Eu falo que a doença sempre está em outra dimensão, não está comigo. Né? É bom. Porque eu acredito nisso. E aí, algo Vamos mais? parar? Eu continuei só o final do último parágrafo, desse mesmo que a gente estava lendo.
Sob indução do passado ou coerção de adversários, continuamos sendo nós mesmos e os únicos responsáveis pelas nossas ações, sentimentos e pensamentos, enquanto guardamos a mínima lucidez para decidir. Quer dizer que não adianta a gente querer transferir para o outro, somos nós mesmos responsáveis por tudo na nossa vida. Não adianta querer terceirizar. E muitas vezes a gente não acredita nisso, né? Por que a gente tem essa dificuldade de acreditar? Porque a gente não tem o conhecimento que a gente está agora descobrindo, porque a gente não tem essa visão, Valéria. Eu não tinha, hoje eu tenho essa concepção, como os livros falam para nós, que a gente é responsável pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, por todo o nosso sentimento, daquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente produz dentro da gente. A gente é responsável por tudo isso. Se a gente vibra positivamente, se a gente vibra negativamente. Tinha esse entendimento. Oi, E aí Leda, era mais fácil jogar a culpa no outro. Cadê a Ledinha? terceirizar é mais fácil, né? E aí, amiguinha, Oi, como é que Ledinha. tá hoje? Oi? Então, Oi, Leda. Oi, era o que eu ia falar. Que a gente, antes da gente podia ter que fazer isso, passar a culpa para o outro. Agora a gente não tem mais desculpa para fazer isso. Não podemos Então, mais. o véu caiu. A gente já vai chegar no plano espiritual diferente. Que a gente não vai poder chegar e falar assim, então, meu marido fez, meu não filho podemos mais fez, fazer minha isso. nora fez, minha sogra fez. Não. Foi você que decidiu. Então, um véu caiu. Aquela coisa assim, né? Não é que pra gente ter orgulho, né? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não é Mas mais. fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Não foi ninguém. Não foi ninguém que mandou recado. Foram as minhas escolhas. Pior. Isso Pior que é. mesmo. Aí depois a gente canta Gabriela, né? Fazer o quê, né? Melhor cantar, né? Terminamos esse capítulo? Terminamos esse capítulo? Terminamos, né? Sim. Vamos começar o capítulo 14, 14º. Quem são os médiuns?